Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 39 do Evangelho de João, deixa a irmã abrir ali. Capítulo 5, para a irmã acompanhar ali também. Aleluia. Evangelho de João 5,39. Diz assim a palavra de Deus: examinais as Escrituras, porque vos cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E são elas que de mim testificam. Amém, queridos? Vamos ler mais uma vez? Examinai as Escrituras, porque vos cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus te louvamos. Em nome do Senhor Jesus te glorificamos. Em nome do Deus Todo-Poderoso te exaltamos. Espírito Santo, obrigado, Pai. Obrigado por esse privilégio, meu Deus, de mais uma noite estarmos cultuando ao Senhor. Espírito Santo, fala com a tua igreja. Espírito Santo, exorta a tua igreja. Espírito Santo, o Senhor é o Senhor desta igreja, Pai. Meu Deus, não deixa nós fazer nada da nossa carne, da nossa vontade, mas que sejamos guiados pelo o Teu Espírito Santo, e que a Tua palavra vá e produza resultados para qual está sendo mandada. Meu Deus, eu te peço, Pai querido, que o Senhor visite, meu Deus, aqueles que não puderam chegar. Aqueles, meu Deus, que têm se distanciado da Tua palavra. Aqueles que não têm dado importância, meu Deus, à Tua palavra. Aqueles que não estão nem aí para a Tua palavra. Aqueles que têm, meu Deus, sido relaxados com a Tua palavra. Que nessa noite, Espírito Santo, o Senhor possa tocar nos nossos corações, ó Deus, para amar a Tua palavra, porque a Tua palavra, meu Deus, é a verdade. Espírito Santo, aqui está a Tua igreja reunido nessa noite para ouvir atentamente a mensagem do Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a Deus toda a glória. Pode sentar, amados. Amados, eu vou ler bastante aqui, mas que os irmãos fiquem atentos para o que nós vamos falar, para o que nós vamos pregar. Eu queria que os irmãos amassem essa palavra, o Evangelho. Que na sua casa, toda oportunidade que você tiver, medite um pouquinho todos os dias. Estude um pouquinho todos os dias. Não traga a Bíblia só no culto, não pegue na Bíblia só na quinta, só no domingo, só no sábado. Não, irmãos, mas pegue na palavra do Senhor todos os dias, assim como você toma um café de manhã, assim como você se alimenta meio-dia, assim como você se alimenta à noite, assim tem que ser a nossa vida com a palavra de Deus. É um alimento espiritual para as nossas vidas. A Bíblia é o livro mais maravilhoso que podemos ler, queridos. É o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia. É o livro mais lido do mundo, é a Bíblia. É a carta de amor do Pai Celestial para cada um de nós. É a carta de Cristo para nós. A Bíblia é a carta de Cristo para nós, e nós temos que ser essa carta na vida das pessoas. As pessoas têm que olhar em nós e ver essa palavra, e ver essa luz, e ver as coisas boas que nela tem. Nela Deus nos revela o seu desejo de que cada ser humano tenha com Ele uma estreita amizade, que o adore e viva em comunhão consigo, desta, agora e por toda a eternidade. Existem muitas bênçãos que Deus quer nos dar através da sua palavra, queridos.
Tem muitas bênçãos que nós recebemos por causa da palavra e através dela e por ela. Para recebê-las precisamos ter a atitude correta ao ler, orando antes e prestando atenção à voz de Deus, porque Deus fala conosco através dela. A Bíblia nos transforma. Nós hoje estamos aqui porque nós somos transformados por ela. Nós nascemos de novo por causa dela. Nós estamos aqui por causa dela e por ela. Um dia descemos as águas por causa dela. Um dia nos rendemos a Cristo por causa dela. Porque a Bíblia, ela transforma. A Bíblia edifica. Ela não nos deixa iguais. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e chega aos recantos mais escondidos do nosso coração. Deixemos que ela faça sua obra em nós, que possamos ler as Escrituras com o desejo de ser transformados. Leia e medite com o desejo de ser transformado por ela todo instante, todo tempo. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Você sai de Mojimirim e vem para cá porque você foi transformado pela Bíblia. Você sai de Arthur Nogueira para cá porque você foi transformado pela Bíblia. Você sai de sua casa em Cosmópolis e vem porque a Bíblia lhe transformou. Por que ler a Bíblia, irmãos? Por que precisamos ler a Bíblia? A Bíblia não é apenas um livro, mas um manual de vida, um guia espiritual e uma fonte inesgotável de sabedoria. Aqui nós encontramos alguns princípios, algumas razões pelas quais a leitura da Bíblia é tão essencial e transformadora em nossas vidas. É por isso que nós vamos aprender algo maravilhoso sobre a Bíblia. Então, a partir de hoje, ame a sua Bíblia como você ama a sua vida. Beije ela, abrace ela, coma ela. Quando eu digo comer, no sentido de ler, porque lá em Jeremias diz: achado as tuas palavras, logo os comi. Nós precisamos comer a palavra dia e noite, irmãos. Nós precisamos ler a palavra de Deus dia e noite. Nós temos tempo para tudo. Por que não temos tempo para a palavra? Por que não separamos um momento para a palavra? Nós precisamos amar essa palavra. Precisamos estar com ela, meu irmão, no nosso coração, na nossa vida. Primeira coisa que aprendemos para conhecer melhor a Deus e se aproximar dele: a Bíblia nos aproxima de Deus. A Bíblia melhora a nossa vida espiritual. A Bíblia faz com que eu e você conheça a Deus. Você quer conhecer a Deus, queridos? E entender o significado da obra de Jesus para nós? Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Eu estou falando tudo isso. Eu quero que os irmãos prestem atenção, porque vai ser um pouco cansativo. Mas o Espírito Santo incomodou para isso. E eu não estou falando isso agora. Foi ontem no culto à noite. Eu falei para os irmãos aqui. Eu falei: irmãos, traga as suas Bíblias para os cultos. E amanhã eu vou falar sobre a Bíblia, sobre a importância dela na nossa vida. Porque às vezes a gente pensa que é simplesmente um livro qualquer, que pode ficar debaixo de qualquer coisa, que pode ficar jogada pelo canto da casa, que pode ficar jogada de qualquer maneira. Não, irmãos. Isso é a boca de Deus. Isso é Deus falando. Isso é Deus nos orientando. A palavra de Deus nos revela a imensidão do amor de Deus por toda a humanidade. A Bíblia também dá testemunho claro de Jesus e da sua obra na cruz. É por meio dele que encontramos o caminho ao Pai e à vida eterna. Nós encontramos Cristo através da Bíblia. Nós chegamos à vida eterna por causa da Bíblia, porque ela nos conduz em um caminho reto de obediência a Deus. João capítulo 5, versículo 39, foi o versículo que nós lemos. Examinai as Escrituras, porque ela testifica de mim.
João capítulo 14, versículo 6 ao 7 diz: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Tudo isso baseado na Bíblia, queridos. João 14, versículo 23 e 24 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se nós amarmos Jesus de verdade, nós vamos guardar a palavra dele. Aonde? Dentro da gaveta? Debaixo da cama? Dentro de uma cômoda? Guardar no coração, guardar na boca, guardar nos olhos, guardar na mente, guardar a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. Então já pode ficar sabendo, se você não guarda essa palavra, você não ama a Deus. Se você não tem amor por essa palavra, você não ama a Deus. Se você não tem essa palavra, você não ama a Deus. Você ama um filho seu, você tem foto do seu filho, você tem roupinha do seu filho quando ele era bebê, você tem as coisinhas dele quando ele era pequeno, porque você ama, você recorda. E a palavra de Deus, nós só pega ela quando vem para o culto. Nós só medita nela quando vamos pregar. Nós só abrimos ela no dia de videoconferência. Nós só olhamos para ela quando o calo aperta. Fala comigo, Jesus. Aí abre de qualquer maneira. Aí vem um versículo lá, que é bom, glória. Mas quando eu ver um versículo ruim, não dê isso não, vou para o outro. Versículo ruim que eu digo é aquele versículo que você não queria ouvir, não queria ler. O versículo de exortação, o versículo de correção, aquele que você não quer. Não, deixa eu ver uma promessa aqui melhor, né? Então, amados, é isso. Ame a palavra, ame Cristo. Irmãos, nós não saímos das nossas casas para olhar para o pastor, olhar para os irmãos, olhar para isso aqui. Não, nós saímos da nossa casa porque nós cremos que Cristo fala neste lugar. Nós saímos da nossa casa porque nós sabemos que a revelação da palavra de Deus, ela está nesse púlpito. É por isso que Deus tem nos dado todo domingo, toda quinta, todo culto uma mensagem. Nós vamos para 3 anos nessa congregação, a gente nunca repete uma mesma mensagem. Eu já estou indo ali para 5 meses em Campinas, nunca repeti uma mensagem e nunca trago a mesma mensagem de lá para cá, porque o Espírito Santo diz não. Mas tem pastores que pregam a mesma mensagem, por isso que tem aqueles itinerantes, pregam a mensagem a vida toda. O Espírito Santo não muda a mensagem desses homens. O Espírito Santo não muda, é a mesma mensagem. Já está até decorado. É por isso, irmãos, que nós temos que ficar atentos com pessoas itinerantes, que não tem compromisso com o rebanho, que não tem compromisso se vai pregar aqui e vai dividir a igreja, se vai rachar a igreja, se vai fazer isso, aquilo. Nós temos que estar atentos com essas coisas, irmãos. Púlpito é coisa séria, pastor Marcos. Púlpito não é lugar de qualquer pessoa estar aqui pregando. Tem pastores por aí que eu conheço. Chega uma pessoa que ele nem sabe quem é. Vem cá, irmão, traz uma palavra aí. O irmão fala tanta asneira que até o membro da igreja vai embora, não vem mais, porque... Irmãos, isso aqui é lugar de pregar a verdade, de sinceridade, de amor, de respeito, não de qualquer jeito. Amém, queridos? Lá em Tiago, no capítulo 4, no versículo 8, na parte B, diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Como é que nós nos aproximamos de Deus?
através da palavra, irmãos. Nós só podemos nos aproximar de Deus através desta palavra. Na Bíblia Sagrada que nós temos descartado, que nós temos isolado, que muitos, quando vai pegar, está cheio de poeira. Irmãos, cuide da palavra, zere dessa palavra, ame essa palavra, porque é Deus que fala nessa palavra. O Espírito Santo, irmão, me incomodou para me trazer essa mensagem de hoje, para que essa igreja ela esteja sempre no prumo, para que essa igreja esteja sempre no caminho estreito, no caminho da retidão em Cristo Jesus. Segunda coisa que aprendemos, para conhecer a vontade de Deus. A Bíblia faz eu e você conhecer a vontade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus quando você lê a Bíblia. Ela só é a palavra de Deus quando nós lemos, quando nós meditamos, quando nós oramos para ler. Ela só é a palavra de Deus quando você se debruça sobre ela e Deus fala com você através dela. Tudo que Deus diz tem poder. Se você estudar a Bíblia com atenção, deixando Deus falar ao seu coração, suas palavras vão mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela muda a nossa vida, queridos. Qual é a estratégia de muitos falsos profetas lá fora? Ontem nós lemos um texto aqui. Quem lembra do livro que nós lemos ontem aqui? Os irmãos estão afinados. A irmã Leocádia está com esse papel na mão aí, eu vi agora há pouco. 1 Crônicas, capítulo 1. Segunda Crônicas, olha, está esperto, é isso aí, outra coisa para ver se você estava esperto mesmo, viu? Então, 2 Crônicas, capítulo 1. Um versículo que o sistema ama, que os neopentecostais adoram. Pede o que queres que eu te dê. Não foi assim que Deus falou com Salomão? E aí, irmãos, esses homens deitam e rolam em cima desse versículo para arrancar até o último fio de cabelo das ovelhas. Pede o que queres que eu te dê. E aí, vai, meu irmão. Aí começa. Você tem fé? Deus está falando. Pede o que queres que eu te dê. Aí, irmãos, aí vai. Aí vai, aí vai. É aí onde ele aprisiona as pessoas. Mas qual foi a mensagem que nós falamos ontem? Pede o que queres que eu te dê. Foi o que Salomão pediu? Sabedoria e conhecimento para dirigir aquele povo, aquela multidão, aquela multidão de pessoas. Aí Deus falou: Salomão, você não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria, conhecimento, riqueza e bens. Mas nós não fomos para o lado imaterial, nós fomos para o lado espiritual. E nós falamos, Deus está falando para nós: pede o que queres que eu te dê. Peça dons espirituais, peça fé, peça amor, peça discernimento, peça a Deus proteção, peça a Deus sabedoria espiritual. É isso, irmãos, que o texto falou e está falando. Mas Deus abençoou a vida dele de uma forma grandiosa. E quando Deus vê sinceridade no teu coração, quando Deus vê que você não está pedindo mais do que você não pode caminhar com aquilo, nós até demos alguns exemplos ontem também. Eu não vou nem repetir os exemplos, né? Porque senão nós vamos se estender demais aqui. Aí no Salmos 40, versículo 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está dentro do meu coração. Irmãos, para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos nos aprofundar na palavra dele. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça,
para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aí, isso é a palavra de Deus que faz o homem crescer dessa maneira. Isso é a palavra de Deus que faz eu e você crescer na graça, no conhecimento e se preparar. Isso é a segunda coisa que aprendemos para conhecer a vontade de Deus. Irmãos, para nós conhecer qual é a vontade de Deus, é a palavra. Você não vai conhecer a vontade de Deus pedindo conselho para o teu vizinho, pedindo conselho para o teu amigo no trabalho, pedindo conselho para uma pessoa que não tem nem intimidade com Deus. Você vai conhecer a vontade de Deus quando você lê a palavra dele. Quando você tira tempo para isso, aí você vai ver qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é a vontade de Deus para você adquirir um bem? Qual é a vontade de Deus para você comprar alguma coisa? É isso que Deus está falando. E aqui continua. Lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 7, diz: então eu disse, eis aqui estou. O rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. É isso que nós temos que fazer. A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Tudo isso, irmãos, é versículos que está na Bíblia, que nós precisamos estudar ela, entender ela. É essa orientação que o Espírito Santo está nos dando nessa noite. Alguns princípios que nós precisamos ter nas nossas vidas, o hábito de ler a palavra, estudar a palavra. Talvez você hoje vai chegar na sua casa, eu não estou generalizando, você vai encostar a sua Bíblia, só vai pegar agora quinta-feira para vir ao culto, ou domingo para estar no culto. Como é que você quer que Deus fale com você se você fecha a boca dele? A Bíblia é a boca de Deus, é a palavra de Deus, é Deus falando o tempo todo conosco, assim como o Espírito Santo está falando nessa noite conosco. O Espírito Santo está falando assim: cuide da minha palavra, ame a minha palavra, guarde ela no seu coração, guarde ela na tua mente, abra ela para falar comigo todos os dias. Romanos capítulo 12, versículo 2 diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós não podemos, amados, seguir o padrão desse mundo, a vontade desse mundo, o desejo desse mundo. Quando vocês saírem daqui, quando terminar o culto, passe por aí. Eu faço isso todas as noites, para dar uma volta com esse menino. Você passa por aí e está assim, os ambientes lotados de jovens, lotados de pessoas nas calçadas, nas mesas, lotados, irmãos, pessoas que estão distantes de Deus, para tomar. Pessoas que não querem mais esse evangelho, não querem o evangelho, não querem congregar, não querem a bênção, mas querem participar da bênção de alguma maneira. Eles não querem estar aqui, mas quando Deus te abençoa, eles querem que você divida essa bênção com eles. Não é assim que acontece? Eu posso dar um exemplo. Salve a Bíblia para mim. Vou dar um exemplo. Você compra um carro, orou a Deus, jejuou a Deus, Deus te abençoou com o carro. O que acontece? Aqueles que nem lembram de Deus, aqueles que não contribuíram em nada para essa bênção. Ô velho, me dá a chave aí que eu vou dar uma rolê. Ô velho, me dá a chave aí que eu vou descer para a Baixada, vou dar um rolê. Aí entra no teu carro que você consagrou a Deus, liga aquele som do mundo e bota lá e bagunça, e bota gente dentro e sai bagunçando. É assim que acontece, irmãos. É assim que acontece. Não querem buscar. E quando são abençoados devido à tua oração, é por isso que você não tem que pedir para Deus abençoar teus filhos. Você tem que pedir para Deus, como é que fala a palavra? Para Deus
Salvar, converter. Porque se você pedir que eles sejam abençoados, eles vão prosperar e vão passar na tua cara aí. Eu não preciso estar na igreja, olha aqui o carro que eu comprei. Olha lá o terreno lá. Olha lá não sei o quê. Peça para Deus converter, peça para Deus salvar. Peça para Deus mudar esse coração de pedra deles. Porque a tua oração tem poder, irmão. Se você pedir para Deus abençoar, Deus vai abençoar e eles vão falar: Pai, eu não vou na igreja para ser abençoado. Olha aqui, ó. É isso que nós temos que fazer, irmão. Diga: Senhor, converte aquele coração duro, aquele coração difícil. Eu quero que ele receba as bênçãos quando ele for convertido dentro da tua casa, para ser salvo. É isso, irmãos, que nós temos que fazer. Porque às vezes o pai é pai, mãe é mãe. Dá roupa pelo filho. Mas vamos mudar nossas orações em relação a isso. Fala: Senhor, salva aquele meu filho, salva aquela minha filha. A bênção que eu quero para eles, meu Deus, é a salvação deles. A bênção que eu quero para eles é que eles te conheçam. É que eles se rendam ao Senhor. É que eles conheçam o Deus da Bíblia. Porque não adianta, irmãos, o teu filho ou a tua filha ter um bom emprego, ter um bom carro, ter uma boa casa e ir para o inferno. Irmãos, é simples assim. É isso que nós temos que fazer, Senhor. Converte o coração dele, converte a vida dele. Faz com que ele se renda, Espírito Santo, ao Senhor. Faz com que ele abandone os vícios, faz com que ele abandone a prostituição, faz com que ele abandone o pecado, o mundo lá fora, como diz a palavra do Senhor, e não se conforme com os padrões desse mundo, mas com a renovação. Aleluia! Terceira coisa que aprendemos aqui, amados, terceira coisa, para aprender a ouvir e discernir a voz de Deus. A Bíblia faz com que você ouça, discerne a voz de Deus. Será se é a voz de Deus ou é a voz do inimigo? Rapaz, o Espírito Santo é tremendo. Olha só que silêncio. O que aconteceu? Deram remédio para esse menino com ele? Gente do céu, olha para você ver, quando a gente está na direção do Espírito Santo, as coisas são diferentes, irmão. Eu já olhei e falei assim: será que a família mandou os meninos para casa? Irmãos, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Andar na direção de Deus. Colocar tudo isso em nosso coração. Para aprender a ouvir e discernir a vontade de Deus. Para aprender a ouvir e discernir a vontade de Deus. O que você está fazendo? Está comprando? É da vontade de Deus? Vamos discernir isso, irmãos. Vamos pedir oração para Deus. Vamos pedir a direção de Deus. Vamos falar com o Pai primeiro. Amém? Quer crescer em discernimento? Reconhecer o que vem de Deus e o que não vem de Deus? Leia a Bíblia. Se familiarize com o que está no coração do Pai. Conhecendo o que Ele deseja para ti e para toda a humanidade. O diabo tenta nos enganar. Mas se conhecermos bem a voz, a vontade e o mover de Deus, Ele nos seguirá. Ele nos guiará. Ele nos acompanhará. Como diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Nós precisamos, irmãos, ficar atentos para não sermos enganados por qualquer vento de doutrina, por qualquer pessoa que queira nos tirar o foco da mensagem, da palavra, do Evangelho. Graças a Deus que o Espírito Santo abriu o nosso entendimento. Nos tirou desse sistema escravizante. Esse sistema que escraviza a nossa fé, a nossa vida. Hoje, irmãos, nós somos livres, libertos. A Bíblia diz que nós somos livres, mas nós vivíamos na escravidão lá fora ainda, pastor Marcos. Mesmo servindo a Deus em algum local, nós estávamos escravos. Escravos de campanhas, escravos de coisas que o homem colocava.
escravo de tanta coisa que isso e aquilo. Quantas vezes eu já cobrei o senhor por alguma coisa? Nenhuma vez. Quantas vezes eu cobro o irmão Hélio? Nenhuma vez. Quantas vezes eu aprendi uma coisa que o Espírito Santo me ensinou? Sabe por que tem muitos pastores aí morrendo, suicidando e tal? Porque não entenderam ainda a Bíblia. Só não adianta eu me preocupar, irmão, com nada, porque é por isso que os ensinos que nós temos ensinado é para que a pessoa cresça e amadureça. Quando eu falo quantas vezes eu cobrei do pastor Marcos, é em relação, por exemplo, o pastor Marcos às vezes, por exemplo, não vem domingo. Eu não vou. Não, ele está bem. O pastor Marcos às vezes não vai para a live. Eu vou adoecer por isso? Às vezes o irmão Hélio não vem. Eu vou morrer por isso? Não, irmãos. A irmã não vem no culto. Irmãos, a palavra de Deus está aqui sendo ensinada dia após dia, irmãos. É nós que temos que buscar, é nós que temos que crescer, é nós. Irmão, pastor Marcos, se eu não tivesse essa linha que eu estou tendo, eu não estava aguentando. Irmão, a minha jornada é pesada. A minha jornada, irmãos, não é fácil não. Você sair de casa 6 horas da manhã, chegar às 6 da noite, e você ainda ter um período ainda de meditar na palavra, de ir para as lives, de ir para o culto, e você não ter folga, você não ter nada, a sua mente fica assim, ó. Aí eu pergunto, talvez você está cansado só com o teu trabalho. E o espiritual, que é o pior, que o diabo fica... Irmão, o espiritual é o pior. Porque, aliás, você tem uma força espiritual combatendo contra a tua vida o tempo todo para que você desanime, para que você desista, para que eu chegue no sábado, ligue lá para Campinas e diga assim, olha, hoje eu não vou não sei, não vai dar para mim hoje. Mas o diabo fica irado quando eu acordo 5 horas da manhã, começa a me preparar com esse peço, com algo dos meninos, e tira a cadeira, bota no porta-malas, ajeito ele, põe ele no carro, e nós saímos daqui de manhã, para ir para Campinas todo dia de manhã. E à noite tem que estar aqui. E durante a semana, culto aqui. E o diabo ao nosso derredor, tentando nos devorar, tentando colocar uma depressão, tentando colocar um desânimo, tentando colocar algo na nossa vida, para que eu chegue aqui no culto e fale assim, pastor Marcos, é o seguinte, pastor Marcos, essa semana eu não aguento, que eu estou... Vai pregar, pastor Marcos, irmão Hélio, cuida do culto aí, porque eu não aguento. É isso que o diabo quer. Mas ele está debaixo dos meus pés. E eu já quero que chegue amanhã, segunda-feira, às 8 horas da manhã, para me estar na videoconferência com os pastores. É isso, irmãos, que o diabo quer desanimar a gente. Ele não quer que você chegue. Ele não quer que você leia. Eu vou fazer uma pergunta rápido e não precisa responder. Por que é que muitos de nós não lê a Bíblia? Porque o diabo sabe que quando você lê, a tua vista abre, o teu entendimento abre. Ele sabe que quando você começa a ler, Deus está falando com você, Deus está te orientando, você está se renovando, criando força. É isso, mas ele não quer que você leia. Ele quer que você fique na calçada, ele quer que você fique para lá e para cá, ele quer que você fique no celular o tempo todo, mas ele não quer que você fique 5 minutos lendo a palavra dele. Ele não quer. Ele quer que você tire, que você ache tempo para tudo. Menos para a palavra, menos para a oração. E o Espírito Santo me deu isso no meu coração. Senão, não aguenta, irmão. Não aguenta. É igual o pastor Marcos, tirando as dores, está tudo bem. Eu também sinto dor. Eu também sinto o corpo pesado. Irmãos, todo dia eu chego aqui 6h20. Aí eu venho andando ali, mas sabe aquela coisa? Mas quando eu chego em casa eu falo assim, não posso. Eu tenho que congregar. Eu tenho que estar lá com os irmãos. E às vezes nós estamos aqui um pouquinho de irmãos, mas nós estamos felizes. Porque nós estamos aprendendo, nos alimentando da palavra de Deus. Então, irmãos, faça isso. Por que é que eu não cobro, não ligo, não faço? Porque só quem perde é nós. Só quem deixa de ganhar é nós.
Eu não preciso estar ligando para o pastor Marcos, preciso estar ligando para os irmãos. Não, eu sei que está bem. Porque se tivesse ruim, ele estava ligando para mim, pastor, assim assado. Mas quando não liga, eu sei que está bem, graças a Deus. Quando os irmãos ligam no meu privado, a gente ora junto. É por isso, irmãos. Aquele dia mesmo eu falei que você para dar uma orar na minha luta aqui, nossa, estava uma dor insuportável. Até para andar no carro assim, estava. E eu dizia a cura. Amém. É isso que acontece, irmãos. Amém. Glória a Deus. Então, é isso que nós temos que aprender. É por isso que nós temos ensinado a palavra. Para mim não ficar doente. Para mim não entrar em depressão. Para mim, porque eu sei que vocês estão bem. Quantas vezes eu tenho ligado para os irmãos do Mojimirim? Nenhuma vez. Porque estão bem. Porque se tivesse mal, pastor, ora por mim. Eu preciso de uma visita na minha casa. Eu preciso de um aconselhamento. Eu preciso disso, daquilo. Porque eu sei que está bem? Porque nós estamos ensinando a palavra de Deus. Amém. E é essa palavra que fortalece a fé nossa, irmãos. E graças a Deus, porque o nosso ministério é um ministério, graças a Deus, abençoado. Porque quando você vê os pastores, os irmãos saindo das igrejas, poxa vida, eita, meu salário está indo embora, deixa eu cuidar. Opa, vem cá, o que está acontecendo? Não, irmãos, nós não temos isso, graças a Deus. Eu conheço pastores aí que estão tudo preocupado, ganhando seus 20, 30 mil reais, e as igrejas esvaziando, os homens estão doidos, desesperados, porque não quer perder a boquinha, porque não quer perder, aí fica ligando desesperado, não é ligando preocupado com a saúde espiritual da ovelha, é preocupado com o bolso dele, é preocupado com a vida financeira dele, porque o filho está numa faculdade particular, porque o filho está nos Estados Unidos estudando e a igreja está pagando. Isso é um absurdo que eu acho. E as ovelhas perecendo, as ovelhas morrendo, as ovelhas morrendo. João capítulo 8, versículo 31 e 32, disse Jesus aos judeus que havia crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Olha o que é que Cristo está dizendo aqui. Cristo está dizendo: se vocês permanecerem verdadeiros na minha palavra, serão meus discípulos. Para nós ser discípulos de Cristo, nós temos que permanecer firme na palavra dele. Irmãos, é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos ensinado, é isso que nós temos que realmente colocar em prática, igreja. Cresça, precisamos crescer espiritualmente, para nós não ficar ali com depressão, para nós não ficar doente, para nós não ficar dependente de pessoas. Não, irmãos, cresça na palavra. Paulo disse: olha, já passou o tempo do leite, quem bebe leite é a Vitória e o Eric. Mas nós temos que comer comida forte. Qual é a comida forte? A palavra. Aguentar uma exortação, aguentar uma repreensão, aguentar uma direção do Espírito Santo e andar por ela. Se você colocar uma comida forte para a Vitória, ela nem olha. Mas bota uma madeirinha com leite para ver se ela não bebe todinho. Porque ela está no leite. Tá? Quem está no leite é recém-nascido, é criança pequena. Nós, irmãos, temos que ir para a feijoada, nós temos que ir para a buchada de bode, nós temos que ir para a carne assada, carne seca. Aguentar uma repreensão espiritual. É isso. E bater continência para Cristo e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu quero marchar, eu quero caminhar. Disse Jesus aos judeus que nele havia crido: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não é o demônio quando sai de dentro da pessoa que a pessoa é liberta, não. É quando Cristo entra dentro da pessoa. A pessoa só é liberta quando Cristo entra, não é quando o demônio sai.
Quando Cristo entra dentro da pessoa e mora dentro dela, vive nela, ela é liberta. Porque ela conheceu a verdade. E quando essa pessoa conhece a verdade, o Espírito Santo mora dentro dela, vive dentro dela, age nela, guia a vida dela, os passos dela. É tão certo isso que eu falei. Tem um evangelho que fala que o demônio saiu da pessoa, aquela pessoa foi limpa, mas o demônio foi visitar e encontrou a casa limpa, varrida, ornamentada, e entrou de novo, e não veio só, trouxe mais 7. Então, o fato da pessoa o demônio sair, não é o fato da pessoa estar liberta. A liberdade é quando Cristo mora, reina dentro dela. É o Senhor da vida dela. É o Deus da vida dela. Aí sim, ela está totalmente liberta, em nome de Jesus. Provérbios 2,6 diz: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. É Deus que nos dá sabedoria. É o Senhor que nos dá, que nos capacita, que nos dá entendimento. É o Senhor que usa nossas bocas, nossas vidas, para fazer o que Ele quer na nossa vida. Por que é que eu disse que eu não repito a mensagem? Porque eu poderia muito bem ficar bem tranquilo em casa, depois de meio-dia, quando eu chego em casa. Vou trazer a mesma mensagem que eu trouxe em Campinas. Poderia trazer? Poderia, se o Espírito Santo falasse: é essa mensagem que eu quero falar com a igreja. Mas o Espírito Santo falou: vai estudar, vai para a palavra, eu quero falar com a igreja, eu quero orientar o meu povo, eu quero que o povo se fortaleça, eu quero que o povo cresça, eu quero que eles entendam, eu quero que eles amem a palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. É isso, irmãos. O pastor Marcos sabe o quanto é difícil preparar uma mensagem. O irmão Hélio sabe o quanto é difícil você preparar uma mensagem, o quanto tempo você gasta preparando a mensagem. E eu oro todo dia a Deus e digo: meu Deus, me dê o dom de pregar. Eu oro por vocês também, para Deus dar o dom de pregar. É um dom lindo e maravilhoso, irmãos. Peça para Deus o dom de pregar. Peça para Deus: Senhor, me dá o dom de pregar a tua palavra. Porque senão a gente vai ficar comendo o mesmo arroz e o feijão, sem ouvir a orientação do Espírito Santo, porque está com preguiça de estudar, está com preguiça de ir para a Bíblia, está com preguiça: não, vou pregar a mensagem que eu preguei em Campinas, foi bênção, eu vou pregar de novo à noite. Mas não é aquela mensagem que o Espírito Santo quer falar. O Espírito Santo falou comigo aqui, eu coloquei a cadeirinha bem aqui, ó. E eu falei, quando eu terminei, nós terminamos a oração, eu falei: irmãos, o Espírito Santo está me incomodando para me falar sobre a importância da Bíblia, sobre o amor à Bíblia, sobre o amor à palavra, para nós não sermos relaxados em relação à Bíblia, não largar de qualquer jeito, porque isso é Deus, irmãos, falando conosco, é a palavra de Deus. Ame essa palavra. Quando eu chego em casa, minhas coisas é guardadinha para ele não pegar. Mas ele pega, mas não bagunça não. Mas eu mesmo assim eu não deixo. Eu ponho num lugar que ele não alcança, que ele não chega lá. Porque quando ele pega as coisas em casa, se a chave ele guarda, ele põe num lugar que só ele, nem ele sabe andar. E para achar depois. Então eu já deixo num lugar que ele não alcança. Porque eu sei que ele... Então, irmãos, aí você vê que a minha Bíblia é sempre organizada. Eu não tenho o hábito de deixar nada dentro da minha Bíblia, nada. Eu aprendi com uma pessoa de não deixar nenhum papel, nada dentro, lisa, nada. Antigamente eu era muito desorganizado, um monte de papel, um monte de coisa, você mexia, caiu um monte de coisa no chão. Eu acho que eu devo ter algum papel aqui que eu preguei hoje, deve estar aqui em algum lugar, mas eu tenho que tirar depois e guardar. Voltando para a mensagem. O que aprendemos com a Bíblia? Mais um ponto para ter e fortalecer a fé. Para ter fé e ser fortalecido da fé. Quer ter uma fé firme que permanece em meio às dificuldades?
Leia a Bíblia. Quer ter uma fé para vencer as adversidades? Quer ter fé para vencer as tempestades? Para vencer os problemas do dia a dia? Leia a Bíblia. Alimente-se o seu espírito todos os dias, passando tempo diante do Senhor. Deixe o Espírito Santo falar com você através da palavra. Receba seu refrigério e novas forças para se firmar na certeza do amor de Deus para você. Romanos 10:17 diz: e assim a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A fé ela só vem quando nós ouvimos a palavra. A fé ela só vem quando nós meditamos na palavra. Quando nós lemos a palavra, a fé vem. A fé ela brota no teu coração quando você ouve essa mensagem, quando você ouve essa palavra. Efésios 3:12 diz: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Nós só chegamos a Cristo por causa da fé. Nós só chegamos ao Senhor por causa da fé. Romanos 1:17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo, às vezes, tem pessoas que interpretam ele diferente. Eu vou viver agora pela fé. Não vou trabalhar mais, né? Vou viver pela fé. Mas não é essa fé que ele está dizendo. Ele está dizendo que o justo viverá pela fé. Nós temos que viver pela fé em que sentido? Em sentido global, irmãos. É viver pela fé. É saber que as coisas boas e ruins vão acontecer, mas você está de pé, permanecendo a tua fé viva e eficaz no Senhor. É enfrentar os desafios da vida, os problemas dentro de casa, no casamento, no trabalho, na escola, aonde você for, é viver pela fé. Estão me acusando, estão me apontando, estão me perseguindo, eu vou viver pela fé. E creio que pela fé sou vencedor em Cristo Jesus. Amém? Lá em Gálatas 3:23 diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela errados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. Essa fé foi revelada em Cristo Jesus para as nossas vidas. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Antes vivíamos sob a tutela da lei, mas a graça veio em Cristo Jesus. E hoje vivemos pela fé. Lá em Apocalipse 14:12 diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Precisamos ser perseverantes. Precisamos guardar essa fé. Precisamos andar guardando o mandamento e a fé em Jesus Cristo em nossos corações. Quinta coisa que aprendemos, amados: para encontrar a verdade e a liberdade. Para encontrar a verdadeira liberdade. João 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para você conhecer a verdadeira liberdade, nós precisamos conhecer a Bíblia, viver a Bíblia, amar a Bíblia e ser a Bíblia. Salmo 119, versículo 45: andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Nós temos liberdade, irmãos, para fazer o que quisermos. A Bíblia diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Mas nós temos liberdade. Numa TV você só assiste aquilo que lhe convém. Em qualquer lugar que você vai comer, beber aquilo que lhe convém, andar como lhe convém, se vestir como lhe convém. Tiago 1:25 diz: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvintes de logo se esquece, mas esperançoso, praticante, esse será bem-aventurado no que se realiza. Precisamos ser bem-aventurados naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, sendo ouvintes e viver aquilo que estamos ouvindo. João 8:36: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos libertou
do poder das trevas, amados, que vivíamos lá fora. Hoje estamos livres em Cristo Jesus e andamos em novidade de vida. Lucas 4, 18 a 19. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus pregou isso e falando dele para os judeus, falando dele para a sinagoga, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Eu vou adiantar aqui, senão não vai dar tempo. Mas um ponto que nós temos que aprender para ter vida plena. A Bíblia nos ensina a ter vida plena. A Bíblia, ela dá vida, sentido, significado e propósito. Não basta cuidar do corpo, o espírito também precisa ser alimentado. Quanto mais você meditar na palavra, na Bíblia, mais forte você ficará. A Bíblia fortalece seu relacionamento com Deus. Está aí. A Bíblia nos fortalece o nosso relacionamento com Deus. Por que tem gente que fala assim, poxa vida, Deus tem abençoado aquele irmão, Deus tem abençoado aquela irmã? Por quê? Porque você está tendo um relacionamento com a Bíblia. Você está tendo um relacionamento com a palavra de Deus. E quando eu falo com a palavra de Deus, é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Quando você despreza esta palavra, você está desprezando Deus. Quando você rejeita essa palavra, você está rejeitando o próprio Deus. Quando você não lê, não estuda, não medita, não busca, você está dizendo para Deus que não precisa dele, porque ele está aqui, irmã. Ele está aqui, irmão. Salmo 119, versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Você lembra aquelas noites, quando você deita e não consegue dormir, que você vira para um lado, vira para o outro? Quando o teu marido está roncando do teu lado e não percebe, quando a tua esposa também e não percebe, mas quem vivifica, quem te fortalece é o Espírito Santo, é a palavra que consola. Quantas vezes você tem chorado às madrugadas, o teu travesseiro é ali testemunha daquilo? Você às vezes vai para a sala, para o banheiro chorar, lavar o rosto. O Espírito Santo está testificando, vivificando. O Espírito Santo, ele está te consolando, porque a Bíblia diz, a noite pode durar, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E para te colocar de pé, te fortalecer, vivificar a tua fé, só o Espírito Santo, só a comunhão com a palavra dele. Eu vou adiantar aqui, para achar sabedoria para tomar decisões corretas. A Bíblia, ela nos mostra esse caminho, aonde nós devemos achar sabedoria para tomar decisões corretas. Por que é que muitos têm tomado decisões precipitadas, incorretas, incertas? Porque não têm buscado na palavra. Porque não têm se orientado na palavra. Deus é a fonte de vida, é a fonte de toda sabedoria. Sua sabedoria é maior do que a sabedoria humana. A Bíblia está cheia de bons conselhos e ensinamentos que podem lhe ajudar a agir com mais sabedoria. É isso. Temos que pedir essa sabedoria a Deus. Lá em Salmo 119, versículo 98 ao 100 diz: o teu mandamento te torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu tenho sempre comigo, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito dos teus testemunhos, sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Precisamos guardar essa palavra, Deus. Amar essa palavra. Que a partir de hoje nós comecemos a olhar para a Bíblia com outros olhos. Que nós possamos realmente ser cristãos, bíblicos. Olhar para a Bíblia e dizer: ô Senhor, o Senhor está aí dentro. O Senhor é essa palavra. O Senhor está aqui. É esse relacionamento que nós temos que ter com a palavra, irmãos. Não despreze a Bíblia. Não rejeite a Bíblia. Mas ame ela. Vou adiantar aqui. Para vencer o pecado. A Bíblia nos instrui, nos orienta como vencer o pecado.
Não é fácil, amados, resistir à tentação. Mas a Bíblia mostra como você pode vencer. As palavras da Bíblia dão força e sabedoria para rejeitar o pecado e fazer o que é certo. Salmo 119, versículo 9 diz: como pode o jovem manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Como o jovem pode manter pura a sua conduta, vivendo de acordo com a sua palavra? Aí tem mais um exemplo aqui, Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Todo homem, toda mulher que não guarda a mensagem, que não guarda a palavra, que não dá importância para a Bíblia, que não medita na Bíblia, que rejeita a Bíblia, esse versículo se cumpre na vida dele. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guarda a tua palavra. Todos que não querem a Bíblia andam errado. Todos que não guardam a Bíblia andam errado. Todos que não querem essa mensagem andam errado e desgarrado. É uma ovelha perdida, é um filho pródigo, é uma pessoa que não tem consciência do que pode acontecer na vida dele ou dela, quando se desprende dessa verdade que é a palavra de Deus. É muita coisa aqui, mas eu vou passar, irmãos. Para refletir o caráter de Cristo, como nós refletimos o caráter de Cristo? Quando Deus toca nossas vidas, Ele nos transforma e nos ajuda a ser mais parecido com Cristo. O velho, eu, fico para trás. Quando nós temos o caráter de Cristo, o velho homem ficou para trás. A velha criatura ficou para trás. Quando o irmão Carlos, quando a Tamires, quando todos nós descemos as águas, aquele velho homem ficou para trás. A irmã Marilene, a velha criatura ficou para trás. Vocês falaram naquele dia, publicamente para quem estava ali: eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. O velho homem ficou para trás. A velha criatura ficou para trás. Sim. Ficou para trás, tornou nova criatura, que mostram pelas suas palavras e ações que permanece a Cristo. Ao ler o Evangelho e ver como Jesus se relacionava com o Pai, com seus discípulos e com todos os seus arredor, aprendemos a viver a vida de uma forma que reflete que Ele é nosso Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Nós somos novas criaturas em Jesus, igreja. 1 Pedro 2, 4 a 5 diz: à medida que se aproximem dele, a pedra viva rejeitada pelos homens, que é Cristo que foi rejeitado, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É isso. É isso que nós temos que fazer, refletir o caráter de Cristo. Nós somos a palavra. A palavra tem que refletir em nossas vidas. Você tem que ter o caráter de Cristo. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Nós precisamos andar em conduta cristã. Mais um ponto, estamos finalizando. Para ficar firme contra o ataque do inimigo, como é que você suporta o ataque de Satanás? Como é que você resiste ao ataque do inferno? Como é que você continua de pé, resistindo às forças do inimigo? O diabo, inimigo das nossas almas, nos ataca e quer nos distrair, para não crescermos na caminhada com Jesus. Ele não quer que façamos a vontade de Deus. Satanás nos tenta a não dar importância em passar tempo com Deus, porque sabe que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais forte seremos o nosso espírito. Não deixe ele vencer. Busque a presença de Deus em oração todos os dias e alimente-se da palavra de Deus todos os dias. João 8,12 diz:
Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida, a luz do mundo. Irmãos, nós precisamos buscar essa luz para as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados por essa luz que é Cristo. Satanás, ele tem impedido a igreja de Cristo a permanecer fiel. Satanás tem distraído o seu povo, o povo de Deus lá fora. Satanás tem distraído o povo, irmãos, a não congregar, a não cultuar, a dar importância às vezes um shopping, a uma churrascaria, a uma coisa parecida, a não ler a palavra. Eu não estou falando que nós não devemos fazer isso, tá? Pegue sua família e vá para a churrascaria, pegue sua família e vá no shopping, mas que não seja um dia de culto, né? Ou se você for ao domingo, vê um culto à quinta-feira, mas para que Satanás não te acuse. Olha, deixou de ir o culto, mas está aqui, ó, todo feliz, todo alegre, todo sorridente, mas no culto assim, saudade da minha cama, saudade do meu sofá, da minha televisão, do meu celular. Quantas mensagens estão lá no celular, não vejo a hora de ver como é que está meu celular. É assim, ele quer nos distrair, igreja. Ele quer nos tirar a atenção, o foco. Mais um ponto aqui, estamos encerrando. Para entender a história da humanidade, passado, presente e futuro. Na Bíblia Sagrada encontramos a história da humanidade desde o início da criação. Através dela, entendemos como foram criados os céus, a terra e tudo que neles há. Entre outras coisas, conta-nos a história do povo de Israel, a vida, a morte e ressurreição de Jesus e a expansão da igreja primitiva. A Bíblia também contém profecias. Muitas já foram cumpridas, mas muitas ainda vão se cumprir. Ao ler, aprendemos a observar os ensinos dos tempos e a não temer o fim, mas a nós preparar, apegando-se mais de perto ao nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo de 1 a 3 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus é o Deus do princípio ao fim. Ele é o começo de tudo. Ele é o ômega, é o alfa e o ômega. Deus é Deus, irmãos. Esse Deus é tremendo. Esse Deus é maravilhoso. E para encerrar, para encontrar esperança na Bíblia. Talvez hoje você se encontra desesperançado, sem esperança, angustiado, sem saber o que fazer. E você não sabe que está do teu lado. Talvez na cabeceira da tua cama, ou talvez no móvel na tua casa. Ela está aqui. É ela que encontramos a paz e a esperança que precisamos. Nos momentos de desânimo, tristeza e desespero, a Bíblia tem a palavra certa de consolo para as nossas vidas, que vão restaurar a esperança. A Bíblia encoraja e ajuda a superar os tempos difíceis. Através da Bíblia, Deus nos dá força e também nos dá ânimo. Romanos 15:4 diz: pois o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Colossenses 1:5 ele diz: por causa da esperança que lhe estará reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho. O Evangelho é a nossa esperança, igreja. Essa palavra é a nossa esperança. Essa palavra é a nossa vida. Essa palavra é que nos guarda, é que nos mantém de pé, é que nos conforta, é que nos dá paz, é que nos dá ânimo,
é que nos dá alegria. Não tem aquele dia que você fala, poxa vida, estou cansado, estou fraca, mas tem aquele dia que você fala, estou animada, estou alegre, estou de pé. É essa palavra. Não tem aquele dia que você não sai da cama por nada, mas tem aquele dia que você se levanta, dá um pulo e diz, oh glória, aleluia. É essa palavra. É essa palavra que restaura o cansado, dá força ao fraco, tira aquele que está no monturo, traz. É aquele que levanta o caído, dá força ao fraco. É essa palavra, irmãos. Lá na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 3, diz: e todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Guarda essa palavra sem vacilar, porque Cristo é fiel. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Acabei na hora certa, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por esse privilégio que Ele tem nos dado. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, meu Deus, por Tua palavra. Obrigado, meu Pai, por Tua verdade, meu Deus, que foi exposta nessa noite para a Tua igreja. Espírito Santo, a Tua igreja estava atenta. Até as crianças, Espírito Santo, o Senhor guardou. Até as crianças ficaram quietinha. Porque o Senhor, meu Deus, quer falar com a Tua igreja nessa noite, meu Deus, para que nós possamos, igreja, dar importância à palavra do Evangelho, para que nós ame esta palavra, para que nós tenha amor por essa palavra, por a mensagem de Jesus, pelos Evangelhos, pelas cartas, pela Bíblia completa, que nós amemos essa palavra. Pai querido, muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado com a Tua igreja, tem orientado a Tua igreja, que eu creio, meu Deus, que a partir de hoje, nenhum dos nossos irmãos que aqui está, vai vir os cultos sem trazer a Bíblia, vai estar aqui sem orar de joelhos, vai estar aqui sem meditar profundamente na Tua palavra. Pai, muito obrigado, que a partir de hoje, Pai, que essa congregação ame definitivamente a Tua palavra, respeite a Tua palavra, guarde essa Bíblia quando chegar na sua casa, irmão, guarde ela com carinho, coloque ela no lugar que você vai meditar nela de noite. Ame essa palavra. Olhe para mim agora. Quando você chegar na sua casa, pega a sua palavra, irmãos, com carinho, guarde ela, ame ela, porque aqui é a palavra de Deus. Abrace ela, beije ela, queira ela todo dia para você. Fale com o Espírito Santo: Espírito Santo, eu quero ouvir Tua voz. Fala comigo, Espírito Santo, eu tenho decisões para tomar, eu tenho coisas para fazer, mas eu não quero fazer sem antes te consultar, sem antes abrir Tua palavra e meditar nela. Em nome de Jesus. Amém? Amém. E a Deus, toda a glória.